Agradecer muito, desde logo, a esta equipa. Tenho que o dizer porque a televisão tem uma função mágica na nossa vida e, de facto, este estudo só existe porque é um estudo de uma equipa multidisciplinar e sem isso não seria possível o Henrique apresentá-la mais tarde. Agradecer à FENPROF toda a seriedade. Não esperámos, nem esperaríamos outra coisa, mas eu gostaria de o assinalar. Não é a primeira vez que eu coordeno estudos para sindicatos, só corrigir um lapso, ainda não trabalhei com os pilotos, terei muito gosto em fazê-lo. Estamos, aliás, em conversações nesse sentido, mas os outros estudos que eu coordenei para instituições sindicais também tiveram esse padrão e nós ouvimos falar tanto em investigação pública financiada pelo Estado, financiada pelas empresas e raramente em investigação financiada por sindicatos e associações profissionais, o que é muito comum em outros países. Na Alemanha, as próprias estruturas sindicais têm centros de investigação onde dão bolsas de doutoramento ou pós-doutoramento, e a minha experiência, mais uma vez, agora com a FENPROF, foi extraordinária. Devo, aliás, dizer que a FENPROF nunca, em momento algum, sugeriu qualquer tipo de interferência científica no nosso trabalho, o que frequentemente acontece quando nós pedimos financiamento público, em que existem uma série de palavras proibidas e uma série de palavras que somos obrigados a usar se queremos financiamento. Sublinho isto porque a ciência de excelência pode realmente ser feita por associações que representam interesses dos trabalhadores. Agradecer-lhes o empenho genuíno e toda a nossa relação de confiança. Também tenho que vos dizer em tom de piada que quando tenho financiamento público de projetos sou obrigada a relatórios, e vocês como professores compreendem o que é a palavra relatório, é como Satanás para um Jeová. E realmente aqui o que nos pediram é aquilo que se pede a um cientista com autonomia, um estudo e não mais 10 relatórios associados ao estudo. É, portanto, uma imensa felicidade trabalhar convosco. Cumprimentar também todas as associações aqui já referidas, a comunicação social, meu querido amigo António Coimbra de Matos, o meu querido amigo Henrique Silveira e também o meu querido amigo Roberto Ler, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sem a aprendizagem que tive da sua obra sobre a educação, este estudo também não existiria. Cumprimentar os outros colegas aqui presentes, o João Ariosa, o professor João Ariosa, o professor António Mendes Pedro, a Ana Paula, e penso que há dois ausentes que são fundamentais neste processo, o professor Roberto La Santa Barros e a professora Luísa, que infelizmente não poderão estar presentes. Nós, quando fomos desafiados e quando surgiu, inicialmente até da parte de um dos sindicatos da FENPROF e depois abraçado por toda a FENPROF, a ideia de um estudo do burnout, desde o início, sobretudo o professor Roberto La Santa, insistiu muito na ideia de que nós poderíamos ter um estudo do burnout, o que é relativamente fácil, porque existe um inquérito validado. Eu quero chamar a atenção para esta questão. Primeiro quero-vos pedir fazer 2 pedidos formais. O primeiro é que eu estou muito cansada, posso ter algum lapso ao longo desta apresentação, mas isso vocês compreendem perfeitamente, vocês estão muito mais do que eu, têm muita simpatia. O segundo é que eu vou tentar fugir um bocadinho a uma linguagem excessivamente científica, porque penso que não é isso, não é a expectativa da apresentação deste estudo para lançar um debate junto de vós. Nós, quando pensámos fazer este estudo, tínhamos um inquérito de validade, que é um inquérito clássico do burnout, não por acaso criado a partir da década de 70, que tem a ver com os processos de intensificação do trabalho. A gestão hierárquica, a falta de autonomia, etc. Estes estudos são validados porque muitos de vós perguntaram, mas porquê um inquérito tão longo? E estas perguntas, algumas não nos fazem sentido, etc. Um inquérito de validade significa que ao longo destes anos e de muitos projetos semelhantes, se verificou que há uma semelhança quando se vai analisar individualmente cada uma destas pessoas
e a resposta subjetiva a este inquérito. E de facto, novamente, o nosso estudo vem provar pelas curvas estatísticas, pelos resultados, pela capacidade de comparação, que estas perguntas estão muito bem elaboradas e dão-nos uma extraordinária noção do que é o burnout, a síndrome de burnout num determinado setor. Eu sei disto porque muita gente se cansou de sentir tal perguntas e porque esta pergunta, e parece-me uma repetição, muitas vezes a repetição faz parte de uma própria técnica de garantir a fiabilidade dos dados. Portanto, eu queria deixar aqui esta explicação muito sucinta sobre os inquéritos. Mas nós consideramos que a síndrome de burnout é, de certa forma, uma individualização do problema. É como se fosse uma soma de sintomas e uma soma de pessoas com esse sintoma. Era para nós absolutamente fundamental estabelecer uma relação entre a síndrome de burnout e as condições de trabalho e vida. Dito de forma simples, uma coisa é o que vocês sentem em relação ao trabalho, outra coisa é explicar porque é que o sentem. E por isso nós desafiámos a FENPROV a ter um trabalho muito mais complexo de inserir outros 2 inquéritos validados a nível internacional que nos dão as questões sociodemográficas, laborais, etc. E isso permitiu-nos chegar a conclusões muito interessantes. Portanto, a primeira nota que eu queria deixar é que este estudo não é só um estudo sobre burnout, mas ele é sobre burnout, condições de trabalho e vida, e portanto, deste ponto de vista, nós temos aqui também presente, aliás, peço imensa desculpa por não ter referido a presença do professor Duarte Rou, da equipa do professor Christophe Dejour, que também está aqui presente e com quem nós queremos colaborar na comparação dos resultados. As minhas desculpas. É do cansaço, tenho uma justificação. Portanto, nós ainda não começámos as comparações internacionais deste trabalho, mas, sem dúvida alguma, que a amplitude deste inquérito é maior por isso. Daí que nós temos mais de 2 milhões de dados, a maioria dos quais não vão ser apresentados hoje, porque eles nem sequer ainda foram tratados, para vocês terem uma ideia do que é que se passa com este volume de dados. Porém, nós já chegámos a algumas conclusões que nos parecem fundamentais partilhar convosco. Eu queria também dizer que este inquérito foi recolhido junto de professores do setor público e do setor privado, o que já nos permitiu uma conclusão inicial interessante, e foi recolhido junto de trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados. É uma amostra gigantesca, com uma relevância como há poucos estudos feitos em Portugal, inclusive sondagens, e o professor Henrique falará, explicará a validade desta amostra. Ao contrário do que foi hoje noticiado no Público, um psicólogo entrevistado, não conhecendo os dados, mas entrevistado pelo jornalista do Público, disse: apontamos para dados muito mais elevados do que é semelhante noutros inquéritos internacionais, provavelmente pelo período quente que vive a escola pública. E eu queria deixar aqui claro que os inquéritos foram recolhidos antes desta greve, não foram recolhidos durante a greve, e portanto não há nenhuma ligação aos resultados deste inquérito e à greve em curso, com a qual eu, naturalmente, como defensora de serviços de qualidade e respeito pelos trabalhadores manuais e intelectuais, me solidarizo enquanto cidadã. Portanto, o inquérito foi recolhido em fevereiro e março, não teve qualquer relação com o processo de greve às avaliações ou greve às reuniões realizado no último mês. Queria também chamar-vos a atenção para o próprio conceito de burnout. Ele é um conceito criticável, ele descreve uma síndrome, essa síndrome tem 3 dimensões, tem a ver com a exaustão emocional, o esgotamento emocional, a desrealização, a falta de realização profissional e a despersonalização.
Por isso a síndrome de burnout, como foi inicialmente pensada, hoje já existe para um setor não de serviços. Ela era destinada a profissões que lidam essencialmente com serviços públicos e, portanto, com outros seres humanos, porque implica despersonalização, ou seja, implica ver os outros seres humanos como coisas. Ora, naturalmente, no trabalho manual, as pessoas já estão a lidar, embora nós saibamos que na realidade não é assim, tudo são relações sociais, mas no concreto, no imediato, lidam com automóveis ou lidam com outro tipo de atividades. Seja como for, felizmente, nós hoje temos inquéritos e trabalhamos a questão do esgotamento, do desgaste, etc., também nas profissões manuais. Ampliámos e fomos ampliando ao longo destes anos os estudos da psicopatologia do trabalho e das relações laborais para tentar compreender também as profissões manuais. Porquê é que isto é muito importante nos professores? Porque a maioria dos estudos de burnout foram feitos efetivamente na área da saúde e da educação. Até hoje, embora haja noutras áreas. E uma das questões que se colocava é justamente que o sofrimento no trabalho seria maior junto de médicos e enfermeiras e professores, porque a organização do processo de trabalho obrigava os médicos a ver os seus doentes como meras mercadorias a ser mantidas, portanto uma força de trabalho a ser rapidamente restaurada para voltar ao mercado de trabalho, e os professores lidavam com alunos, mas não como um indivíduo a ser socializado, educado, a quem se transmite o conhecimento universalmente adquirido, mas como força de trabalho, a informação que deve rapidamente entrar no mercado de trabalho. E, portanto, tudo indica que os processos de sofrimento do trabalho realmente são mais intensos, ou são muito intensos neste setor, embora, mais uma vez, pode haver aqui um problema estatístico, que é o seguinte: como a maioria dos estudos de burnout são sobre estes setores, é natural que as conclusões levem a isto, ou seja, há menos estudos do desgaste emocional no trabalho manual. Eu queria pedir ao Henrique, se calhar, isto é, enfim, um pequeno desenho de como é que foi constituído o inquérito. Podes passar ao primeiro, que é penso que é o slide 6. Eu queria colocar, mas podes passar se calhar ao 7 ou 9. Temos este ou não? Passar o 9 também, ou 10, à descrição da síndrome, por favor. A caracterização da síndrome. Mas antes disto, não se prendam com o PowerPoint. Eu quase deixei de usar PowerPoint nas aulas, porque as pessoas ficam focadas no PowerPoint e depois às vezes até me arrependo. O que eu vos queria chamar a atenção para uma coisa é: nós, enquanto género humano, distinguimos-nos porque idealizamos, concretizamos e pensamos o que vamos executar. Isso, o Homo sapiens é um homem pensamento e é um homem fazer. Quando há uma dissociação entre o trabalho manual e intelectual, nós observamos aquilo que é um processo de desafetação, alienação, sensação de não pertencer àquele objeto ou àquele serviço que estamos a realizar. Isto é muito importante para se compreender a síndrome de burnout, e os resultados deste inquérito são absolutamente claros nisto, porque a questão da falta de autonomia, da falta de controle sobre o processo de trabalho aparece aqui nos resultados como um determinante essencial do adoecimento no trabalho. Portanto, o trabalho distingue-nos das outras espécies e o trabalho implica uma associação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Podes passar, por favor, Henrique. Penso que sim, é os primeiros da distribuição do índice. Naturalmente que o trabalho educativo pressupõe. Anda mais para a frente, por favor.
Pronto, nós temos aqui a primeira distribuição do índice de esgotamento. Como eu vos disse, o burnout divide-se em 3 fatores. O primeiro, que é este que vocês têm à vossa frente, é a exaustão emocional. As conclusões são relativamente devastadoras. Nós temos, na verdade, um bocadinho mais de 75% dos professores portugueses com sinais de exaustão emocional e cerca de 48% com sinais preocupantes de exaustão emocional. Volto ao comentário do colega que deu a entrevista para o Jornal Público, dizendo que os resultados estariam enviesados por causa da questão da greve. Nós temos que ter uma reflexão profunda sobre isto. Devo-vos, aliás, dizer, nós estamos a falar de 19 mil inquéritos, mais de 15 mil validados, a margem de erro é 0,5%, o Henrique vai desenvolver isso com calma convosco. Nenhum governo, nenhum partido, nenhum sindicato e nenhum cidadão deste país pode ignorar o resultado destes inquéritos. Isto são níveis absolutamente catastróficos de adoecimento no trabalho. Muitos de vocês provavelmente ficam felizes quando vão de férias e 84% de vocês querem ir para a reforma. Este é o resultado, é um dos resultados do inquérito. Quase 50% têm falta de realização profissional e uma parte substancial de vós anseia pelo sábado e teme a segunda-feira. E eu quero-vos dizer que nada disto é normal. O trabalho pode ser um processo de tortura, em que nós ansiamos pelas férias e pela idade da reforma, ou pode ser um processo profundamente criador e profundamente benéfico. Então, a nossa chamada de atenção aqui é que, antes de mais, a amplitude destes dados de exaustão emocional mostram é que nós não temos um problema individual. Se um de vocês estivesse assim, ou 2, nós tínhamos um problema de personalidade. Nós temos um problema social grave e, portanto, precisamos de perceber as causas. Nós hoje vamos dizer algumas delas. Portanto, quando se sentirem mal, quando ansiarem pelo sábado e detestarem a segunda-feira, não pensem que têm falta de resiliência ou têm que ir fazer yoga e ler um livro de autoajuda, porque o vosso problema não é um problema individual. É um problema seríssimo de organização do trabalho e da sociedade. E porque é que eu chamo a atenção, nós chamamos a atenção enquanto equipa para não naturalizarem estes comportamentos, porque há 20 ou 30 anos atrás, muitos de vós ficavam deprimidos quando iam para a reforma. E agora vocês têm uma epifania de alegria quando deixam de trabalhar. É uma categoria profissional fundadora da sociedade, responsável por todos os que vão trabalhar no país, responsável fundamental pelo desenvolvimento do país. E o que é que quer esta categoria profissional? Deixar de trabalhar. Não se sintam mal por terem estes sentimentos. O professor Coimbra de Matos vai certamente explicá-lo. Estes sentimentos são uma defesa contra a loucura no trabalho, usando o conceito tão popularizado pelo Christophe Dejour. Quando nós entramos em processos de sofrimento no trabalho, usamos diversas estratégias que vão desde a toma de medicação, ao consumo de álcool, obviamente ao absentismo, há também agora o presenteísmo, as pessoas estão no trabalho e não estão, a sua cabeça está noutro lugar, ou estratégias que aliás têm sido massivas nos professores e nas profissões de serviços públicos em Portugal, que é a reforma antecipada com perdas salariais significativas. Isto não significa que vocês são maus profissionais, volto a dizer, significa que há um processo, que há uma sociedade cujo a forma de organização social provoca adoecimento no trabalho e, portanto, uma ansiedade imensa por deixar de trabalhar, que é expressa no facto de que
84% de votos são a favor da reforma antecipada e 95% de mudar o regime de aposentadoria ou de reforma. Porquê? Porque as pessoas não se identificam com o trabalho, no trabalho não se reconhecem entre semelhantes. Isso está nitidamente ligado às questões de gestão, quando, por exemplo, a vossa avaliação depende da quantidade de colegas que vocês conseguem derrotar no caminho e não da quantidade de equipas de cooperação que vocês conseguem construir. Isso está intimamente ligado também ao adoecimento no trabalho e a coisificação. E eu queria entrar aqui porque este resultado de inquérito tem uma coisa que a mim, eu gostava de dizer, às vezes a mim, nós temos a tendência de falarei sempre em nós, mesmo quando falarei a mim, peço desculpa por isto, que tem a ver com o índice de despersonalização dos professores, que é baixíssimo. Isto é muito curioso. Portanto, nas três variáveis de burnout existe uma devastadora exaustão emocional, uma significativa desrealização pessoal e uma baixíssima despersonalização, ou seja, vocês continuam a ver os alunos como alunos e não como coisas. E é muito curioso porque isto revela dois fatores. O primeiro deles é que vocês não escolheram a profissão errada, ao contrário de alguns comentários que eu ouvi assim face ao estudo, não é? Bem, também seria estranho, não é? 75% das pessoas escolheram a profissão errada. Pelo contrário, ou seja, o que é que este inquérito revela? Que a maioria dos professores, em situações dramáticas de modelos errados de gestão e organização da sua vida em trabalho, gostam dos alunos, gostam de ensinar, gostam de estar na sala de aula. Isto ficou absolutamente claro. A má notícia é que isto pode aumentar os níveis de adoecimento, ou seja, pode potencialmente ser agravado, e vou deixar isso novamente para o professor Coimbra de Matos, justamente por vocês se preocuparem com os vossos alunos e gostarem do que fazem e não poderem cuidar dos vossos alunos e não poderem fazer bem o vosso trabalho, isso aumenta o nível de dissociação com o vosso trabalho e, portanto, a sensação de que nós não estamos a executar bem um trabalho. Portanto, não diminui o burnout, um baixo nível de despersonalização até o pode potenciar. E agora eu queria entrar numa curiosidade que é, de facto, há uma ligação direta entre o índice de burnout dos professores portugueses e a idade. Ele aumenta substancialmente a partir dos 55 anos de idade. A conclusão óbvia seria que as pessoas vão envelhecendo e, portanto, vão ficando mais cansadas. Nós já vamos mostrar-vos o gráfico de cansaço. O gráfico de cansaço atinge praticamente todos os professores portugueses, o que também não é normal. Não é normal uma sociedade cansada. Isto tem a ver com os processos de intensificação e extensão do horário de trabalho em Portugal e com um facto duplo em Portugal, que é particularmente relevante aqui nas profissões manuais, mas no caso dos professores noutras questões, que tem a ver com que nos últimos 20 anos não há realmente melhorias salariais, eu já vou explicar porquê. Não há realmente melhorias salariais e, sistematicamente, as categorias profissionais foram compensando a falta de melhorias salariais com as horas extraordinárias, por um lado, e com ter segundos ou terceiros trabalhos. Eventualmente, isto terá expressão nos professores na questão das explicações ou das salas de estudo ou em outros trabalhos que possam fazer. Por isso, nós temos uma população de trabalhadores em Portugal que mais de 50% trabalhem de 50 a 70 horas semanais. E temos, claro, consequências que nós não podemos falar numa causa-efeito linear, mas é demasiada coincidência que em Portugal se trabalhe maioritariamente entre 50 a 70 horas e nós tenhamos uma esperança média de vida idêntica à da Dinamarca, mas uma esperança média de vida com saúde com menos 15 anos do que a da Dinamarca. Isto significa o quê? As pessoas em Portugal reformam-se e adoecem. Os dinamarqueses reformam-se e continuam bem
a usufruir da reforma por mais 15 anos do que os portugueses. Portanto, é muito importante analisar este fator. Portanto, a questão da idade é um determinante. O índice de burnout é muito mais pronunciado a partir dos 55 anos. Claro que há aqui uma questão da distribuição etária do próprio setor dos professores, que o professor Henrique vai explicar, mas esta correlação é evidente. O que não é evidente é que o problema é pelo aumento da idade, e eu queria fazer este alerta para vós por isto. Os professores até podiam estar a trabalhar, eu não posso dizer isto muito alto, se não vejo já o António Costa, depois de ter dito que ou arranja a estrada e se matam pessoas ou aumenta o salário dos portugueses, vejo já dizer que afinal está provado que os professores podem trabalhar até morrer, mas eu tenho que vos dizer isto porque isto é cientificamente verdadeiro. Vocês podiam estar a trabalhar com 70 anos alegres e felizes da vida. Imaginem que vos davam turmas de excelência ou responsabilidades de coordenação e criatividade ou inovações curriculares. Então, não quer dizer, o que eu estou aqui a chamar a atenção é o seguinte: nós não podemos neste momento afirmar, o que podemos de certeza afirmar pelos dados é que há uma correlação entre o burnout e a idade. O que não podemos dizer é que a idade é a culpa do burnout. Porquê? Porque muitas vezes isto pode estar associado, e provavelmente está associado, a outros fatores. Por exemplo, os mais velhos têm mais responsabilidades e, portanto, sentem com mais força a dissociação entre as expectativas e a vivência no local de trabalho. Por exemplo, imaginem, vocês têm responsabilidades de coordenação na escola, etc., porque são mais velhos e sabem que não têm meios. É claro no inquérito que essa é uma das principais causas associadas ao desgaste emocional. Portanto, quem tem mais responsabilidades e sente que não as pode cumprir, está mais propenso ao adoecimento. E são os mais velhos que têm mais responsabilidades. Estão a ver porque é que eu tive cautela a associar a questão da idade. A outra questão tem a ver com as expectativas. Ela é muito importante e eu queria contar-vos uma história sobre isto muito interessante. Há uns meses eu estava com o Sindicato dos Portuários na Austrália e estava presente o presidente do sindicato da Ford, de uma cidade muito importante dos Estados Unidos. Um jovem de 40 e poucos anos, que esteve na linha de montagem. O horário lá, se eu não me falha a memória, são 4 dias por semana, 11 horas por dia, com 2 pausas de meia hora numa linha de montagem sempre a circular. Ele há pouco tempo tinha sido eleito dirigente sindical e, portanto, tinha deixado a linha de montagem. E quando eu comecei a conversar com ele, ele ia todas as manhãs comigo dar um passeio a pé, enquanto estávamos na conferência, e, portanto, era um passeio em que a gente podia conversar longas horas. E eu fui conversando com ele, substituí-me ao professor Coimbra de Matos e fui-lhe fazendo perguntas sobre o seu local de trabalho e sobre a sua vida, para tentar compreender como é que ele vivia o trabalho. E no primeiro dia ele estava muito alegre com o trabalho. O trabalho era encantador, a Ford pagava bem, ele tinha comprado uma boa casa no centro, penso, não vou referir a cidade porque não quero estar a referir sem a autorização dele. E, portanto, ele tinha uma filha pequena, etc. e tudo, havia leis laborais destinadas aos trabalhadores do setor automóvel que ele achava protetoras, etc. E à medida que os nossos passeios foram-se dando, à medida que as horas iam passando, eu ia-lhe explicando o que é o processo de repetição, de monotonia, a falta de criatividade, que não é normal as pessoas chegarem às férias e terem como sonho ficarem catatónicos numa piscina a beber morritos, a morrer para o lado, que isso é um sintoma de... Pronto, o que é que a pessoa quer fazer nas férias? Quer ir namorar, quer ler, quer pintar. Uma boa parte dos trabalhadores portugueses está num tal estado emocional que quer ficar em estado de coma numa piscina, nem sequer levantar o braço e lhe trazerem morritos para ele esquecer que o mundo existe. Eu depois quase me arrependi ao final daqueles 3 dias das minhas conversas com ele, porque ao final de 3 dias ele disse-me: eu gosto muito de contar esta história, sabes... depois de ter falado contigo, sinto que não era capaz de voltar à linha de montagem. Eu gosto de vos contar esta história porque ela tem muito a ver com a síndrome de burnout e com a questão da idade dos professores, que pode também ser a idade de outras profissões aqui presentes.
Pode, eu não estou a dizer que é. Porquê? Porque o adoecimento no trabalho não implica só trabalhar muito. Aliás, há pessoas que trabalham muito e não estão em burnout, não estão nada adoecidas e estão felizes da vida porque têm autonomia, têm criatividade, têm uma série de fatores. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma dissociação entre as expectativas e a realidade, entre outros fatores. É muito provável que e isto tem a ver com a história do ensino em Portugal e com a história dos docentes portugueses, pode ser completamente diferente noutras realidades. É muito provável que esta ligação entre burnout e idade tenha justamente a ver com isso. Porquê? É a nossa hipótese a trabalhar histórica, porque em geral os trabalhadores mais velhos são trabalhadores que viveram a escola democrática e, portanto, conseguem contrapor o que é a escola hierarquizada, viveram o ensino unificado e a perspectiva de mobilidade social e conseguem perceber o que é hoje o ensino flexibilizado para as competências que dão esses resultados do PISA, que aproveito para dizer não são significativos do ponto de vista do ensino universal. O professor Roberto Lera é um dos especialistas nessa matéria, certamente o referirá. Ou seja, nós podemos estar perante um fenómeno, são mais politizados, têm mais consciência política. Talvez, se eu fosse andar a pé com os professores mais velhos, portugueses, eles próprios me contassem como é que era a gestão democrática, como é que era a autonomia, como é que era a criatividade, como é que era entrar numa aluna e ter 3 alunos péssimos e chegar ao final de 3 anos e ter sentido que aqueles miúdos deram um salto extraordinário e como isso é altamente recompensador e motivador e como hoje, com a falta de recursos e com a própria organização do trabalho, que tem a ver com o ensino para os exames, etc., tudo aquilo, estão impossibilitados de o fazer. E talvez, eu não estou aqui de maneira alguma a diminuir a consciência política, etc., dos trabalhadores mais novos, estou aqui a dar-vos um contexto histórico, porque nós somos nós e as nossas circunstâncias, talvez os mais novos não vivam essa dissociação de forma tão dramática. Isto não é conclusivo, mas é uma hipótese que nós devemos trabalhar daqui para a frente. O burnout, o índice de burnout em Portugal, de esgotamento, está intensamente relacionado com as questões salariais. Porque é que eu quis voltar a esta questão do salário? Porque o salário não é só a folha de pagamento que nós recebemos. O salário é o salário direto, que está na folha de pagamento, é o salário social, é o salário que nós recebemos depois de entregar ao Estado, é o que nós recebemos em serviços públicos depois de entregar ao Estado impostos, e é o salário relativo. Isto é muito importante porque a síndrome de burnout está ligada a conceitos vou-lhe chamar injustiça para simplificar, embora exista realmente um autor que fala deste conceito. E o que é o salário relativo? É quanto é que recebem face ao que produzem. E a verdade é que em Portugal, nos últimos 40 anos, a produtividade média é 5 vezes superior ao que era. E os salários não cresceram assim de forma alguma, pelo contrário. Porquê é que esta questão salarial é tão importante? Porque em Portugal existe um salário mínimo oficial de 580 euros, mas os professores do Instituto Superior de Economia e Gestão acabaram de calcular aquilo que seria um salário mínimo real e está perto dos 1.000 euros. Isto significa que uma faixa importante dos professores se encontra num salário que lhe permite pagar as contas e reproduzir a sua própria força de trabalho. Pagar a casa, pagar a alimentação, pagar o transporte. Significa também, no caso dos professores, o que é particularmente grave, que o acesso a bens culturais está limitado pelo fator salarial.
Vocês são portugueses e sabem que se forem 2 vezes ao teatro por mês e comprarem um livro e levarem a família, isso vai custar 300 ou 400 euros, é incomportável para os salários dos professores hoje, mas o acesso a bens culturais é parte essencial da reprodução da própria força de trabalho. Esta é que é a questão fundamental. Portanto, quando nós dizemos que nos últimos anos os salários têm impossibilidade, inclusive aos trabalhadores, de reporem a sua própria força de trabalho, é disto que nós estamos a falar. Portanto, é verdade que no nosso estudo, a conclusão, o fator salarial é importantíssimo. O stress laboral e o cansaço são importantíssimos, a falta de reconhecimento público, a intensificação, a burocracia, eu há 15 dias, a burocracia é um dos fatores mais ligados com o burnout e o esgotamento emocional e a desrealização dos professores portugueses. Eu há 2 semanas recebi um e-mail, penso que à noite, da diretora de turma dos meus filhos, explicando-me como é que ia ser a renovação das matrículas. E senti-me terrivelmente mal, primeiro porque eu não entendi o e-mail, porque aquilo é uma coisa muito complexa, ela não é a culpa dela, ela é que mandou um PDF, enfim, vocês sabem, nós corremos o risco de morrer todos como o Zé das Medalhas, não em moedas, mas em papel. Aquilo era uma coisa infinita e eu não percebi, mas senti-me terrivelmente mal de ter que perguntar a uma professora, se não me engano de História, como é que eu ia matricular os meus filhos na escola. Porque obviamente isto não é uma função de um professor. E obviamente isto tem consequências, isto tem que ser feito. Isto é irracional do ponto de vista económico para o país, porque há trabalhadores que tiveram menos formação e menos custos de formação. Isto não tem nada a ver com a valorização das profissões, porque todos nós dependemos uns dos outros, mas estes trabalhadores custaram menos ao país a formar e têm capacidade para fazer estas atividades, do que estar a pedir a um professor que devia estar a pensar em técnicas pedagógicas inovadoras para atrair os seus alunos e está a explicar como é que se vai fazer uma matrícula a um pai ou uma mãe. Sem dúvida alguma, que isto está de forma indiscutível provada neste estudo. A burocracia é um dos fatores fundamentais do burnout dos professores em Portugal. Quase a terminar, para passar as palavras aos meus colegas, imagino que já seja tarde, eu queria salientar que o estudo não provou qualquer relação entre, antes disso, antes de eu não ir às relações, eu queria falar da última relação, que é um assunto muito complexo, que eu deixarei para o professor Coimbra de Matos e para o professor Roberto Lera, que é a indisciplina dos alunos. Os professores, há uma relação direta entre o burnout e a indisciplina dentro das salas de aulas. É um assunto muito delicado num país que teve 48 anos de ditadura. O que se passa é que nós, provavelmente, passámos de uma situação de autoridade inquestionada, não é? Como dizia o Salazar, se soubesse o que custa mandar, preferias toda a vida obedecer, para uma situação em que se individualizou esta questão, para uma visão liberal da disciplina, em que efetivamente o aluno pode fazer o que quer, o que na verdade é uma visão profundamente antidemocrática, porque significa que um pode prejudicar os outros 20 ou 30. Também significa, no limite, que os processos de assédio moral dentro da sala de aula se podem dar de alunos para professores, e isso está absolutamente explícito no inquérito. Ora, se nós temos a esmagadora maioria dos professores portugueses, mais de 60 ou 70 mil, a queixarem-se da indisciplina como um fator essencial, e se está provada uma correlação e uma causa-efeito entre a indisciplina e o burnout, nós temos que refletir sobre isto seriamente. Eu não vou aqui propor soluções, eu penso que entre o fascismo e a visão liberal há muitas soluções, talvez tenhamos todos que abandonar, eu diria, a pedagogia pós-moderna e voltar à pedagogia profundamente progressista de Vygotsky e outros do início do século XX. Penso que, porém, isto tem levado a um problema, é muito interessante perceber nos resultados deste estudo que o adoecimento dos professores expressa-se numa implosão
do setor docente e não numa explosão, ou seja, todos os fatores apontam para o vosso próprio sofrimento e não para vós expressarem isso nos vossos alunos. Não é isso que o inquérito diz. Portanto, o inquérito não diz que vocês detestam os alunos porque eles são indisciplinados. Vocês têm uma clareza muito óbvia no inquérito entre a indisciplina que vos provoca sofrimento e os alunos de quem vocês gostam. Portanto, gostava de salientar isto, porque é realmente muito expressivo no inquérito isto. Agora, as questões, eventualmente, e nós temos que refletir sobre isso, a verdade é que o inquérito prova que o índice de burnout no setor privado é inferior ao público. Isso temos que fazer estudos, inclusive qualitativos, para perceber a razão, pode ter a ver com e ainda cruzar mais dados, o que esperamos fazer, pode ter a ver com a burocracia, pode ter a ver com a indisciplina, são questões que ficam no ar, há mais ou menos indisciplina no privado, há mais ou menos burocracia, há mais ou menos autonomia, são perguntas que nós temos que fazer, entre muitas outras perguntas que eu não vou fazer aqui e que têm que ser feitas, mas é verdade que o burnout é inferior no setor privado. Peço para não tirarem nenhum tipo de ilação política aqui da minha parte, eu sou muito defensora da escola pública e do ensino público. A única coisa que isto não tem nenhuma conclusão política de dizer que o ensino privado é melhor que o ensino público. O que nós temos que perceber com estes resultados é porque é que a organização do local de trabalho no ensino privado existe, que diminui o burnout, e o que é que existe no ensino público que potencia o burnout. Penso que é importante refletir sobre isto. E deixo uma nota que eu tenho, que nós temos acompanhado neste tema em relação aos alunos. Muitas vezes os professores queixam-se da indisciplina dos alunos e até se vulgarizou uma frase que não faz qualquer sentido, peço desculpa por o afirmar aqui tão taxativamente, que é: a casa educa, a escola ensina. Ora, uma criança não é esquizofrénica por natureza, ele não acha que pode dizer um palavrão à frente da mãe, não dizer à frente do professor e vice-versa. Na verdade, educamos todos nós e, portanto, uma visão coesa de sociedade. É muito natural que os pais não saibam educar os filhos. Se vocês fizerem, vocês também são pais, eu também sou mãe, a pedagogia, a maioria de nós não fomos ensinados a ser pais. Não é um problema das classes trabalhadoras, manuais ou intelectuais. Todas as classes têm dificuldades óbvias em educar os seus filhos. As estratégias que usam é que são diferentes consoante os recursos, mas isto para dizer que separar a escola é por excelência o lugar de educação. Educação também implica formas de socialização e de relação com os outros, etc. E efetivamente a escola deixou de cumprir esse papel, e isso associado a alguma falta de reconhecimento público por parte dos governos e do Estado face aos professores, potencia as situações de indisciplina, que é um assunto que tem que ser tratado a par da burocracia, do cansaço, da extensão do horário de trabalho, da idade da reforma, com muita seriedade, segundo estes resultados. Termino então com aquilo que nós não achamos evidência. Não há evidência entre o burnout e a precariedade em Portugal, mas isso não quer dizer que a precariedade não provoque burnout, quer dizer é que não há hoje um número significativo de professores precários e, portanto, isso não tem relevância. Não tem relevância à distância, há quase 14% dos professores longe das suas famílias, e isto é um assunto que... isto não quer dizer que não provoque sofrimento, quer dizer que não provoca burnout, são questões diferentes, ou seja, não quer dizer que as pessoas não sofram por não ver os filhos crescer, por não estar ao pé deles e que não se deva mudar a organização das escolas em função de ter as pessoas perto das suas famílias. De facto, o que não há
é a relevância estatística desse ponto de vista. E, finalmente, um assunto tão, hoje em dia, assinalado nos média e noutros setores, quanto a mim, com algum exagero e pouca cientificidade, que é a questão do género e que, portanto, que o grande problema do país seria a divisão de género. Não é, também não é no país, devo dizer que se a diferença salarial entre homens e mulheres é na ordem dos 19%, entre um precário e um fixo é 40%, portanto há problemas, há divisões nos setores de trabalhadores muito mais, com uma dimensão muito mais ampla do que a questão da igualdade de género, que é uma questão importantíssima e que deve ser alcançada, não é isso de forma alguma que eu estou a dizer. O que fica claro neste estudo, porém, é que não há qualquer diferença entre o índice de burnout entre homens e mulheres e, portanto, remete, mais uma vez, na nossa opinião, para a questão da organização e gestão do trabalho. Essas questões, a organização, a gestão do trabalho, a autonomia, as condições de trabalho dos docentes é que são as questões determinantes segundo o resultado deste inquérito. Muito obrigada a todos.